Boa noite a todos. Que isso? Vamos tentar de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Muito melhor agora. Nossa, pensei que minha mediunidade aqui estava em ação. Eu estava vendo um monte de espíritos desencarnados e eu não estava conseguindo ouvi-los mais. Mas eu não consigo ouvi-los, né? Então pensei que eram vocês. Mas graças a Deus, todos aqui encarnados e desencarnados juntos nessa noite, mais uma vez, em que essa casa abre as suas portas para que com todo carinho nos receba para mais um encontro com o Evangelho do Cristo. Aqui estamos nesse projeto que nós assumimos para a nossa vida, um projeto de evolução que significa a reforma de nós mesmos. Um projeto que é agora aquele que nós reconhecemos como sendo o mais difícil para todos nós. Nós, anteriormente, acreditávamos que mudar o mundo seria difícil. Mudar o mundo, nossa, quem sou eu para tal? Agora nos deram um desafio ainda pior, porque já viram que a gente não conseguiria mudar o mundo, e nós já percebemos isso também, e o que aconteceu foi que nós recebemos então uma outra incumbência. Já que não dá para mudar o mundo, vamos mudar a cada um de nós mesmos. E quando nós olhamos à primeira vista, isso parecia ser mais tranquilo. Só depende de mim, é mudança de mim mesmo, então não preciso depender de ninguém. Entretanto, conforme o tempo vai passando, nós vamos vendo que talvez essa seja a tarefa mais hercúlea que nós tenhamos que fazer. Porque nós ainda estamos muito presos a hábitos, nós ainda estamos muito presos à nossa própria inferioridade. A nossa falta de fé, a nossa dificuldade faz com que nós tenhamos ainda um certo medo de deixarmos para trás crenças que nos acompanham há séculos. Crenças que nos acompanham e nos prendem muitas vezes em situações circulares. Fazem com que a cada encarnação nós tenhamos as oportunidades de nos desvencilhar delas, mas por essa falta de fé, nós prefiramos aquela ideia do, deixa eu ficar por aqui mesmo, porque aqui eu já conheço como é, mudar eu não sei para onde eu vou. Entretanto, com o passar dos anos, dos séculos, nós vamos recebendo chamados atrás de chamados, e agora, no século 21 da Era Moderna, quando nós temos a oportunidade de estar encarnados mais uma vez no planeta Terra, nós recebemos mais um chamado, e esse, um chamado ainda mais aprofundado, porque é o chamado que nos detalha tudo aquilo que aquele que nós escolhemos para ser o nosso líder, nosso Mestre Jesus Cristo, nos disse quando esteve aqui há quase 2000 anos. Ou seja, ele nos trouxe todas as informações necessárias para que nós pudéssemos alcançar a felicidade. Parecia muito simples até, porque Jesus veio trazer nada mais, nada menos do que o detalhamento daqueles 10 mandamentos que Moisés já havia trazido anteriormente. Mas como o povo ainda relutava em trabalhar dentro daquelas leis, como o povo ainda relutava em praticar aquilo que lhe era proposto pelos 10 mandamentos, vem Jesus e através da prática, do amor, da caridade, da compreensão e do perdão, nos mostra que aqueles 10 mandamentos seriam realmente suficientes para que nós fôssemos felizes. 2000 anos se passaram e nós continuamos teimando que Moisés e Jesus estavam errados. Eis que 1857 marca para nós a chegada dessa terceira revelação, que nada mais é do que um detalhamento do detalhamento. Depois que Jesus veio explicar melhor aquilo que estava contido nos 10 mandamentos e praticar aquilo que neles estava contido, veio ainda a doutrina espírita para nos detalhar o que Jesus nos havia dito, porque ele próprio havia comentado que não poderia nos falar tudo porque nós não entenderíamos. Tanto tempo depois, 1857 anos depois do nascimento de Jesus entre nós, eis que chega essa doutrina, com até relatos daqueles que já se encontram na outra dimensão, na dimensão espiritual da vida, para que assim nós não tivéssemos argumentos para poder dizer, olha, isso é verdadeiro ou não, isso é falso, eu acho que não acredito, acho que tenho dúvidas. Seria suficiente para todos nós os depoimentos, ou melhor, seriam suficientes os depoimentos trazidos, principalmente aqueles colocados no livro Céu e Inferno, para que nós pudéssemos assim decidir pela prática da moral cristã como o caminho da nossa felicidade.
mas nós ainda estamos titubeantes. Nós ainda temos o medo de nos expor à sociedade, agindo de forma completamente diferente daquilo que a grande maioria dos indivíduos encarnados age. E assim nós vamos cada vez mais precisando dessas lições, vamos cada vez mais precisando repetir esses mesmos ensinamentos, para que, quem sabe um dia, nós nos convençamos que só eles podem nos levar à felicidade. Por isso, que quando nós entramos em uma casa que defende seriamente a moral cristã, seja ela de que doutrina for, especialmente aqui, como estamos todos unidos pela doutrina espírita, nós devemos agradecer a Deus primeiramente, em segundo lugar a Jesus, nosso Mestre, e ao patrono aqui desta casa, que abençoa todos os trabalhos que ocorrem sob esse teto, por nos receberem aqui, nos receberem com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, mas sempre que nós entramos aqui, nós também já trazemos a nossa melhor vontade de fazer alguma coisa diferente do que havíamos feito e do que estamos fazendo até hoje. Que nós possamos aproveitar as bênçãos de Jesus e que possamos aí sim colocar em prática a cada dia mais essa doutrina, porque ela, a doutrina cristã, porque ela é que irá nos tirar desse ciclo em que nós estamos inseridos há muitos e muitos e muitos séculos. Hoje, a proposta que a casa nos fez de estudo é muito interessante. A proposta que a casa nos traz é a frase, e é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: fora da caridade não há salvação. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de estudar essas lições sem aquela prisão que nós tínhamos até algumas encarnações, ou até mesmo o início dessa nossa encarnação, de ver as coisas todas como sagradas, intocáveis, imutáveis, e com essa nova ideia que nos é proposta pela doutrina espírita, a ideia crítica, nós temos o prazer e a oportunidade de extrair muito mais conhecimento daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos. Anteriormente, se considerava um grande pecado questionar os textos que falavam sobre a vida de Jesus e até mesmo os textos anteriores a Jesus, aqueles contidos no Antigo Testamento. Era sacrilégio, era motivo de excomunhão, se nós falássemos alguma coisa que questionasse aquilo que estava escrito, porque nos iam dizer o seguinte: olha, isso aí você não pode questionar, isso aí é a palavra de Deus, está na Bíblia, e é assim porque está escrito lá, tem que ser assim. E nós ficávamos muito mais com medo do que curiosos em conhecer aquilo que nos esperava em termos de abertura de mundo, de horizontes, porque nós tínhamos sempre tivemos até hoje, uma ideia de um Deus punitivo. Nós fomos educados ao longo das nossas jornadas encarnatórias com a ideia de que existe um Deus que só está ali esperando o momento em que nós escorregarmos para que possa nos lançar ao inferno para todo sempre. Então, quando nós ouvíamos falar de Deus, Deus vai castigar, essa é uma frase que nas gerações aí próximas à minha, o pessoal que nasceu um pouquinho antes, o pessoal que nasceu um pouquinho depois, aqui pelo que eu estou olhando, pelo que eu estou vendo, só tem gente que nasceu depois de mim aqui, eu tenho 47, então o pessoal que é mais ou menos da minha idade, aí aquele senhor ali, por exemplo, com 46, aquela senhora ali com 45, ou seja, esse pessoal muitas vezes conheceu esse tipo de educação, e se não conheceu na pele, ouviu pessoas ao redor falarem essas frases: olha, não faz isso, meu filho, porque Deus castiga. Então a ideia que nos era passada de Deus era uma ideia que nos amedrontava, nos aterrorizava, e ai de nós, se nós quiséssemos então questionar aquilo que estava escrito e o que era passado para nós pelas religiões tradicionais. Seríamos atirados ao fogo do inferno para todo sempre, cozinharíamos no tacho do capeta infinitamente, e aí nós ficávamos em pânico com essas coisas e preferíamos então deixar de lado o questionamento e aceitar exatamente aquilo que nos era dito. E nós fomos crescendo, e aí eu estou falando dessa encarnação mesmo, nós fomos crescendo, talvez poucos aqui sejam espíritas de família,
nasceram em famílias espíritas. Talvez muito poucas pessoas aqui tenham tido essa condição. Então, eu falo por mim mesmo porque eu não fui um daqueles que nasceu em família espírita. Mas conforme os anos foram se passando nessa jornada encarnatória, as informações que eu tinha a respeito de Deus, da sua benevolência, do seu amor, da sua justiça, não batiam muito com aquilo que era passado em relação à nossa necessidade de entender os desígnios divinos. Sempre havia aquela história, não, mas esses são os mistérios de Deus, isso você não pode saber. Agora, tendo a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo, nós até sabemos que boa parte, a grande maioria das coisas desse mundo, nós ainda não temos condições de saber. Mas, pelo menos, nós temos algumas indicações para que nós possamos estudar. Um bom exemplo disso é a própria figura divina, o próprio Deus, que sempre foi tratado por nós com uma forma humana, muito idosa, sentada num trono, com um cajado, uma barba enorme, e sempre foi tratado por nós como sendo a nossa imagem e semelhança. Fizemos o contrário do que está escrito no texto bíblico, né? No texto bíblico nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e aí nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Parece que dá no mesmo, mas a gente vai acabar descobrindo que não é bem assim. Então, nós fomos crescendo, fomos alcançando senso crítico suficiente para entender que essa história de Deus ficar esperando que nós errássemos para nos atirar no inferno não condizia de forma alguma com o seu aspecto de justiça soberana, de bondade absoluta. E aí nós fomos então buscar outras respostas. Que seria Deus? Quem seria Deus? E até que chega para nós uma doutrina que pergunta como seu primeiro ponto a estes habitantes do plano maior, que é Deus e não quem é Deus. Aquilo já nos chama atenção, porque nós agora temos um leque muito mais amplo de possibilidades para entender esse nosso Criador, esse em quem nós acreditamos piamente, ainda que nós não hajamos de forma a demonstrar que acreditamos nele, mas estamos caminhando, estamos tentando chegar nesse ponto. Dito isso pela doutrina, passou para nós a segunda questão, que era o seguinte: como é que se faz para que nós possamos nos salvar? Porque na verdade todos nós temos esse desejo. Todos nós que, quando ainda não conseguimos encontrar uma resposta plausível para o fato de estarmos encarnados, acabamos vivendo com uma angústia interna de uma contagem regressiva. Quando eu era menino, né, eu, como história de vida, eu nasci numa família de 6 irmãos, sendo que eu fui o último. Eu sou o último, né, todos ainda estão encarnados, eu sou o último, sendo que os meus irmãos mais novinhos, é um casal de gêmeos, tem 10 anos a mais que eu. E eu nasci quando meu pai já tinha 46 anos e minha mãe 44. E por isso, desde o começo, eles falavam muito para mim sobre a questão da morte deles. Eles sempre falavam que eu tinha que aprender a ser independente, que eu tinha que me virar porque eles não iriam durar muito. Naquela época que eles me falavam isso, papo de velho, né? Naquela época que eles me falavam isso, faz apenas 40, 44 anos isso, que eles começaram a falar isso para mim com 3, 4, né? Que eu tenho lembrança. Então, tira aí dos 47 que eu tenho, 44 anos atrás, a expectativa de vida talvez não fosse tão longa como é atualmente. A medicina evoluiu bastante nesses últimos anos. As questões relacionadas à nossa saúde também evoluíram bastante. Alimentação, novos conceitos sobre alimentação fazem com que nós hoje só comamos bobagem se quisermos ou se gostarmos. Tem essa possibilidade também. Então, a qualidade de vida e a duração de uma encarnação acabou aumentando bastante. Na época lá que meus pais nasceram, meu pai nasceu em 1925, minha mãe em 1927, a expectativa de vida era muito pequena, até porque o mundo acabava de sair de uma guerra, de uma epidemia de gripe espanhola, o mundo enfrentaria ainda a Segunda Guerra quando eles nasceram, ou seja, a expectativa de vida era no máximo 65, 70 anos. Tal fato é que hoje nós estamos aí encrencados com essa história de aposentadoria, tentando modificar a lei, porque
já não se sustenta, segundo dizem aí, não vou entrar no mérito da questão, mas segundo nos dizem, o programa de aposentadoria já não se sustenta porque se paga muito mais do que se arrecada àquelas pessoas que contribuem justamente pela maior extensão da vida de cada um. Mas voltando à história do meu pai, ele sempre falava para mim o seguinte: a única coisa que nós temos a certeza quando nascemos é que nós vamos morrer. Extremamente otimista isso que ele falava para mim. Então, enquanto eu não encontrei uma resposta para estar encarnado, a coisa para mim era meio que uma contagem regressiva. A cada dia eu tenho um a menos. E se nós pensarmos friamente, se não tivermos nenhuma crença que nos mostre exatamente como é e por que é estar encarnado, nós vamos viver nessa angústia, ainda que ela não se manifeste, ainda que nós larguemos isso para lá, vai ficar uma coisinha dentro de nós, nos chamando, dizendo: olha, hoje falta menos um dia amanhã, né? É um negócio tenso, é um negócio que traz um certo pânico. É por isso que todos nós ainda trazemos um certo pavor da ideia da morte. Nós ainda não conseguimos nos liberar do conceito morte. Nós agora estamos falando em desencarne, desenlace, palavras bonitas, mas ainda encaramos, a nossa prática de vida é como morte, tá? Mas isso vai se modificar aos poucos, conforme nós formos evoluindo, isso vai se modificando e nós vamos tendo cada vez menos o pânico dessa transição que é a volta para a vida real, segundo nos disse Jesus. E quando nós ainda não temos essa consciência ou essa vivência da vida enquanto espírito imortal, a nossa expectativa é a salvação, que aí entra no nosso tema aqui: fora da caridade não há salvação. Porque como é que nós avaliávamos a salvação até então? Até descobrirmos o que nós estamos fazendo aqui, que isso é apenas uma jornada reencarnatória de tantas outras que nós teremos e que já tivemos, para que nós possamos evoluir e chegar ao plano espiritual melhores do que estávamos quando chegamos aqui, aquela conversa toda que a gente já conhece, né? Como é que a gente encarava a salvação? Eu vou voltar bastante lá no tempo e vou voltar naquela questão do porquê que os judeus não necessariamente aceitaram Jesus como sendo aquele Messias que eles estavam esperando. Disse que o povo judeu aguardava um fenômeno que traria um Salvador do céu numa carruagem de fogo, abrir-se-ia, né, segundo dizia o nosso antigo presidente, abrir-se-ia o céu diante dos judeus, e de lá desceria uma carruagem de fogo, onde haveria um Messias que tomaria o poder e entregaria este mesmo poder na mão dos judeus. Quando Jesus chega nascendo numa manjedoura, filho de carpinteiro, né, sem condições sociais representativas e tal, o que acontece é que não faz muito sentido para os judeus que o Salvador, o Todo-Poderoso e tal, fosse de uma qualidade tão humilde, viesse de uma origem tão simples como Jesus. Então, o fenômeno da salvação ao longo da nossa história sempre foi marcado por essa ilusão de que haveria algo fantástico, extraordinário e que nos traria a salvação. A própria interpretação de Bíblia que nós tínhamos antes de chegar à doutrina espírita e que trazemos ainda muito viva em nós, estamos tentando nos desvencilhar, né? Foi o começo da nossa conversa aqui. Desvencilhar de crenças passadas que ficaram arraigadas, os atavismos, como se chama tecnicamente, né? Então nós estamos tentando ainda nos desvencilhar daquela crença de que nós vamos morrer e aí vamos ficar esperando o dia do juízo final. No dia do juízo final haverá um tribunal e nesse tribunal nós seremos julgados de acordo com as nossas ações que praticamos enquanto estivemos no corpo físico, e como resultado daquelas ações nós teremos a sentença de irmos para o céu ou para o inferno. Isso assim foi até 4 séculos atrás, quando criaram por necessidade um purgatório, justamente para aplacar as dúvidas daqueles que diziam o seguinte: mas e aqueles que não são tão bons ainda para ir para o céu, mas nem são tão maus a ponto de serem atirados definitivamente no inferno? O que se faz com essas pessoas? E aí, depois de muitas reuniões lá dos conselhos, etc., vamos criar um purgatório para deixar o pessoal aí mais tranquilo em relação a isso, né? Então,
E lá do purgatório depois ficavam dizendo que ia ter que ter bastante prece aqui de baixo, né, para a galera que estava no purgatório poder sair para o céu. Se não tivesse ninguém que se lembrasse da pessoa, né, provavelmente porque a pessoa fez muito mal aqui, aí ia ser ejetado depois de um certo tempo lá para o inferno, mas se não tivesse ido direto. E aí nós também criamos um pouco essa ideia de, vamos ter que esperar por um juízo final, vamos ter que esperar lá até que Jesus venha para nos julgar e definir qual será o nosso destino. Quando não, nós éramos ensinados, né, que nós estaríamos adormecidos durante longo tempo, né, e aí depois haveria esse juízo, ou o juízo aconteceria imediatamente depois da morte, mas haveria uma definição fantástica, instantânea, acerca do nosso futuro. Essa foi a ideia que nós plantamos e colhemos ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. Entretanto, agora, como encarar salvação de uma forma diferente? Porque nós temos informações que a salvação não será isso. Já se passaram 2000 anos, basta um raciocínio mais ou menos lógico aqui, tá? É claro que esse raciocínio é lógico dentro do nosso conjunto de crenças. É óbvio que se nós formos fazer esse raciocínio dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, de um templo budista, de um centro de Umbanda, provavelmente, até no centro de Umbanda de repente até cola, mas provavelmente nas outras correntes religiosas será taxado de absurdo, será taxado até de palavras do demônio isso, né? Mas vamos pensar no seguinte: Jesus esteve entre nós, nasceu aqui há 19 anos quase, 2018 anos e alguns dias, tá? Ele desencarnou, segundo a história conta, vamos considerar a data mais aceita, que é aos 33 anos de idade. Tem divergências históricas aí, mas para a nossa discussão aqui não interessa, é uma questão de 3, 4 anos para lá ou para cá. Ou seja, já faz aí 1960 e 70 e poucos anos, 1970 e tantos anos que Jesus desencarnou. De lá para cá, não aconteceu esse tal juízo final com a volta do mestre. Não aconteceu esse juízo. Então deve ter gente dormindo, aqueles que desencarnaram lá na mesma época que Jesus, deve ter gente dormindo esperando esse julgamento há 1970 anos. Tem gente que está esperando esse julgamento há 500 anos, que morreu faz 500 anos, morreu lá no ano de 1618, aí são 400, né, Breno? 1518, né? Então, a gente que está dormindo e aguardando esse julgamento há 300 anos, 200 anos, 100 anos. Agora vamos imaginar realmente que Jesus venha amanhã. Vamos imaginar, amanhã vai se abrir o céu e vai se cumprir, segundo dizem, aquilo que está lá no texto sagrado, de que todos os povos serão unidos e dali o mestre separará o joio do trigo e colocará à direita aqueles que serão agraciados e à esquerda os que não tanto, né? Bem, vamos imaginar que isso aconteça amanhã. Primeiro, para a gente pensar um pouco melhor nessa nossa ilustração que nós estamos fazendo na cabeça, hoje nós temos 7 bilhões e pouquinho, 7 bilhões e 100 milhões de habitantes no planeta Terra, talvez encarnados, tá? Vou considerar só os encarnados, que são aqueles que ficam esperando a salvação, tá? Os desencarnados já estão lá e tal, enfim, estão esperando lá a salvação, mas em outro momento. Onde seria essa reunião de 7 bilhões de espíritos? Nem no Maracanã cabe, tá? Então, só para a gente começar a pensar na lógica que isso faz, tá? Para reunir 7 bilhões, para trazer a galera do Japão, da China, da Austrália para cá, ou levar a gente para lá, vamos encontrar todo mundo na metade do mundo, na Europa. Onde? No Allianz Arena, o estádio lá da Alemanha, o maior estádio lá da Alemanha. Não cabe nem 200 mil lá. Então, só para começar a conversa, será que vai ser isso mesmo? Será que serão reunidos todos os povos em um local? E aí chegará o mestre para separar um por um? Imagina a lista de chamada do homem, com 7 bilhões de nomes, né? Como é que é teu nome de azul? Alex, você está logo no começo da lista, né? Você está logo no começo da lista, vai dar sorte. Vai ser um dos primeiros que vai descobrir lá se vai para o céu ou para o inferno. Eu não vou entrar no mérito do que você acha a respeito de onde você vai, mas depois a gente conversa. Ou seja,
Imagina o Zósimo, nosso querido trabalhador espírita, né? Imagina o Zósimo, até chegar no nome do cara, né? Ou seja, como é que vai ser essa seleção? Então é claro que a gente está colocando aqui uma situação caricata, parece um deboche, parece uma ironia, mas é só para a gente entender no que a gente está acreditando. É só para a gente entender como é que nós ainda estamos presos a ilusões fantásticas que dificilmente se concretizarão. Até porque seria meio injusto, né? Se Jesus voltasse amanhã para separar quem é que vai e quem é que não vai, e aquela galera, por que aquela galera ficou dormindo 1900 anos, enquanto outros precisaram dormir, aqueles que desencarnaram ontem, né? Vão dormir um dia só, para esperar Jesus. Não faz um sentido muito claro para nós isso. Então a salvação para nós começa a ficar capenga de alguns dados importantes para nós, de lógica. E aí, mesmo conhecedores de doutrina espírita, não tem jeito. Nós ainda estamos influenciadíssimos por esse tipo de ideia salvacionista. Nós ainda estamos influenciados por uma ideia de que alguém vai nos tirar dessa encrenca em que nós nos metemos. Mas por que nós estamos assim? Porque desde que nós somos espíritos encarnados, nós temos ouvido essa mesma história. Nós ouvimos a história de que nós somos... De novo, eu preciso fazer um parênteses aqui para dizer que tudo isso que eu estou falando aqui, por favor, não entendam que é uma crítica contundente a qualquer religião, não. Foi necessário, foi útil no nosso amadurecimento espiritual. Não teria outra maneira, talvez, de nos educar. Porque nós precisamos crescer passo a passo, precisamos passar por cada passinho dessa educação religiosa para chegar onde nós estamos agora, para poder levar mais questionamentos adiante. Então, não é que, nossa, nos fizeram de bobos, essa igreja má, perversa, não. Foram os passos que nós passamos enquanto história de humanidade. Os passos que nós trilhamos, melhor dizendo, enquanto a história de humanidade que nós tivemos. Mas aí voltando à questão lá, né? Por que nós pensamos muito ainda, né? Nós somos direcionados pelo hábito. Nós somos totalmente direcionados pelo hábito. Então, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e a pessoa pergunta, você está fazendo isso por quê? Fala, nem sei, é o hábito, né? Reparemos como o hábito influencia nas nossas vidas e na vida do espírito imortal também. Então, desde que nós começamos a nossa caminhada enquanto espíritos, nós estamos ouvindo que nós somos os pecadores e temos o pecado original dentro de nós. E aí a gente perguntava, mas por que eu sou pecador? Por que eu tenho o pecado original dentro de mim? Porque Eva comeu a maçã. Tá, Eva comeu a maçã, e daí? Então, a partir dali, todo mundo ganhou o pecado original. Eu nem lembro da Eva, nem estava lá na hora que ela comeu a maçã e não comi um pedaço. Eu acho assim, a probabilidade de eu ter sido o Adão é muito pequena. Mas, por que nós somos os pecadores originais? Porque Eva comeu a maçã. Mas não tem problema, porque depois Jesus veio para nos redimir dos pecados através da doação do seu sangue. O sangue de Jesus nos salvou. E aí a gente começa a pensar, né, cara, eu virei pecador porque Eva comeu a maçã e eu saí do pecado porque Jesus morreu na cruz. Onde é que eu entro nisso? Onde é que está a minha participação no meu destino nessa história? Então a gente começa a ver que está faltando um pouco de nós na nossa história. Está faltando um pouco das nossas próprias ações. Até porque lá, né, parênteses aqui, se a Eva fosse chinesa, por exemplo, ela teria comido a serpente, não a maçã. Então já não faz muito sentido para nós. Então a questão é, onde entramos nessa questão? Mas aí o Espiritismo vem trazer uma nova conceituação de salvação para todos nós, que ótimo. Mas olha essa influência secular, milenar que nós trazemos de uma crença salvacionista, e aí nós vamos aplicar na nossa realidade atual. O movimento espírita também está lotado de exemplos de salvações milagrosas. Uma das mais conhecidas vem da nossa interpretação do momento de transição planetária tão comentado até bem pouco tempo e que parece realmente estar em curso. Ou seja, quando nós ouvimos falar sobre essa questão de transição planetária, quais foram
as primeiras perguntas, ou talvez qual tenha sido a primeira pergunta que nós começamos a fazer. Quando nós líamos aquele livro do Divaldo, muito interessante, até essa transição planetária, quando nós começamos a aprofundar um pouco a nossa leitura, o nosso conhecimento sobre esse conceito de transição planetária, qual foi a primeira pergunta que talvez tenha vindo à nossa mente e que várias exposições em casas espíritas distintas nos foram feitas? Mas isso vai acontecer quando? E eu olhava sempre e perguntava, quando, como? Quando, que dia, que ano que vem essa transição planetária? Estamos nós de novo esperando um fenômeno espetacular que vá nos salvar. Aí é a questão salvacionista da doutrina espírita, que na verdade nós estamos imputando a uma doutrina que não trabalha com essa questão. Mas não, como assim? Não está dizendo que o planeta vai se regenerar? Sim, mas qual é o processo de regeneração de um planeta? Vai aparecer lá, os espíritos superiores vão encarnar e vão resolver toda essa situação. Deus já está mandando seus enviados, a falange de Jesus mais próxima dele já está encarnando entre nós para corrigir todos os desvios do planeta Terra. De novo fica a pergunta, e nós? Estamos fazendo o quê? O que era Eva lá no passado, o que foi Jesus lá no passado, que nos salvou dos pecados, agora nós continuamos transferindo a responsabilidade para os espíritos superiores. Eles que se virem, eles que nos salvem. Eu não tenho nada a ver com isso. Nos salvem de quê? Porque essa também talvez tenha sido uma ótima pergunta, não? Mas eu estou aqui para conseguir a salvação. Salvação de quê, cara pálida? A gente está procurando se salvar de quê exatamente? Qual é o problema? No passado a gente até tinha uma resposta para isso. Eu quero me salvar do inferno. Aí realmente é salvação, porque se houvesse mesmo essa história de inferno, era salvação. Porque veja bem, a palavra salvação, nos contextos que nós utilizamos aqui na Terra, a palavra salvação está normalmente referida a uma minoria. Quando acontece um desastre, quando acontece alguma coisa, uma catástrofe, tantas pessoas se salvaram. Essa ideia já dá assim uma conotação para nós de que foi de que foi difícil, não foram muitos, ou foi pelo menos a minoria. E é uma ideia assim meio escapei. Então quando nós falávamos de salvação lá, tendo o inferno como um horizonte, nós tínhamos razão, porque olhando para o nosso comportamento, olhando para o nosso padrão de atuação como encarnados, na atualidade, século XXI, da época da Era Moderna, já é difícil acreditar que nós, grande maioria de nós, possa alcançar o céu, ou mesmo o purgatório, né? Imaginemos lá na época em que o inferno era um conceito muito mais presente para nós. Aí mesmo é que a grande chance, a esmagadora chance, era de que nós fôssemos atirados ao inferno, porque o nosso comportamento realmente não nos credencia algo muito melhor. E eu estou falando do comportamento atual, né? Então era salvação mesmo, para a gente chegar no céu e celebrar, dar pulos de alegria. Opa, consegui, ufa! Porque a gente olhando para o mundo ao nosso redor, veria que a probabilidade maior, né? E até avaliando as nossas próprias vidas, a probabilidade maior seria preparar para o mergulho. Mas agora que o conceito já está mudando, que a gente está construindo uma nova ideia de salvação na nossa cabeça, salvação de quê? Para muitos, para aqueles que ainda não tenham um aprofundamento maior de doutrina espírita, o conceito ainda está virando, somente em termos de palavras. Tiraram a palavra inferno, colocaram a palavra umbral. Também não foram poucas as vezes que em reuniões como esta, em casas distintas, nós fomos perguntados: todo mundo vai passar por umbral? Será que eu vou ter mesmo que passar pelo umbral quando desencarnar? Ou seja, aquele pavor que era direcionado ao inferno, agora simplesmente mudou de direção e continua um pavor, mas um pavor daquela laminha medicinal na qual o André Luiz tratava lá a cutis do seu perispírito, enquanto esteve lá durante 8 anos. Então, mudou a palavra, mas o sentimento ainda é de pavor. Eu tenho que me salvar do umbral, eu tenho que fazer alguma coisa para escapar dessa região umbralina. E aí, de novo, estamos caindo nessa ideia do salvacionismo. Então, voltando à questão da transição planetária,
começamos a traçar datas. Aí começaram os rumores. O Chico Xavier escreveu uma mensagem de que 2019 seria o ano da regeneração. Tá bom, isso já faz uns 6, 7 anos que eu tenho ouvido. Chegou 2019. E aí a gente olha para frente e fala assim: ai meu Deus, será que vai ser? Não está com cara de ser agora. Nessa caminhada aí desses últimos anos, já falaram depois de 2019, quando começaram a olhar e começaram a ver que o negócio estava meio crítico para acontecer em 2019, já falaram de 2030. Não, 2030 vai ser o ano da nossa, né, do nosso momento de transição planetária para o mundo de regeneração, onde mal e bem já terão pelo menos o equilíbrio. Que beleza, 2030, falta... 2030 falta muito ainda, né? Será? Quantos anos tem essa coisinha linda que está no teu carrinho aí? 2 meses. Quantos anos? Pergunta idiota, né? Pergunta idiota, 2 anos. E olha que eu tenho um bebê em casa, hein? Muito bem, vamos lá. 2 meses. Vocês estão conhecendo aqui o bebê da Juliana, né? Seu bebê chama? Antônia? Antônio. Muito bem, então, aí o Antônio e da Juliana, vocês estão aqui já tendo contato ali com a Juliana, você já é frequentadora da casa e tal, já está evangelizando o rapaz ali para virar o futuro presidente aqui e tal, começou cedo, né? E aí, daqui a um tempinho, vocês vão olhar e vão começar aquelas histórias, né, que a gente nunca ouviu essa frase na vida, mas a Juliana vai começar a ouvir, né? Para ela é uma coisa assim, que ela mesma nunca ouviu, mas a gente vai chegar perto dela e vai falar aquela coisa extremamente original. Nossa, mas como cresceu! Mas como está grande! Meu Deus, cresce muito rápido, né? Ontem mesmo era um bebezinho, né? Ou seja, daqui a pouquinho está com 11 anos. Daqui a pouquinho está com 11 anos. É rápido, passa assim num estalo de dedos. Vocês que já tiveram filhos aí, vocês sabem. E até mesmo olhando para as suas histórias profissionais, vocês podem olhar de vez em quando para trás e olhar assim: meu Deus, já faz 11 anos que eu estou nessa empresa. Passou que eu nem vi. Já faz 11 anos que o Cid está aqui na casa de Fabiano, né? Já está aqui no Centro Espírita Fabiano. Nossa, faz 11 anos já? Quanto tempo você está aqui, Cid? 23. 23 anos? 23 anos, né? Passou rápido? Passou rápido, tá vendo? Se 23 anos passaram rápido, o cara começou na idade lá do Antônio ali, né? Mas se 23 anos passaram rápido, imagina 11. E por que vocês estão assim curiosos, né? Vocês estão curiosos, por que você está falando de 11? Porque é o que falta para chegar a 2030. Ou seja, esses 11 anos talvez não sejam também suficientes para que o negócio mude de uma forma espetacular, a ponto de nos tirar dessa situação que nós estamos aí de provas e expiações e virar regeneração. Agora já começaram a falar em 2050. Agora vai. Começaram a falar em 2050. 2050 vai ser o ano em que nós teremos a transformação, que se completará o início da transformação para o mundo de regeneração. 2050, tá? Então a gente está postergando, a gente está adiando o negócio lá. E olha que a gente dá gargalhada, a gente debocha, a gente faz ironia dos companheiros de algumas seitas aí, que ficam pichando nas paredes aí, que Jesus está voltando em 2070, a gente dá risada disso, Jesus voltando em 2070, mas a gente está mais ou menos esperando da mesma forma. Salvacionismo, nós estamos presos a isso, nós estamos amarrados a essa ideia de que alguém vai chegar e pum, vai resolver todos os problemas imediatamente. Está na hora da gente começar a modificar um pouco essa ideia. E aí entra o nosso tema de hoje, né? Fora da caridade não há salvação. Porque, na verdade, quando vocês viram o tema lá fora, vocês esperavam que eu ia falar aqui de caridade e tal. Está manjado isso. Está manjado falar de caridade. Porque talvez o nosso problema nem seja tanto essa história de falar de caridade, mas seja a salvação. Porque nós estamos esperando ainda que o troço venha de uma forma mágica, miraculosa. Talvez seja esse o pulo do gato dessa história. E aí a gente vai lembrar, a título de curiosidade, que essa frase vai encunhada no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec: fora da caridade não há salvação. E é praticamente o lema da doutrina espírita, né? A gente pode dizer que o lema da doutrina espírita é esse: fora da caridade não há salvação.
Agora, por que essa frase ficou tão importante para todos nós? Porque essa frase vinha contrapor diretamente a crença anterior a essa, que era o fora da igreja não há salvação. E é claro que o fora da igreja não há salvação foi uma divulgação da igreja. Mas, de novo, vamos ficar criticando aqui religião A, religião B? Não, a gente tem que entender, a gente precisa entender que esse foi um passo necessário na nossa história para que nós chegássemos ao questionamento que nos levou ao fora da caridade não há salvação. E é óbvio que a igreja falaria que fora da igreja não há salvação. Vocês, eu vou pedir permissão à casa aqui para fazer comercial de 2 redes aqui de restaurante, né? Mas vamos lá. Vocês já ouviram na propaganda do McDonald's alguém dizer o seguinte: coma o Whopper, como é que chama aquele do Burger King? Whopper, né? Enfim, Whopper. Vocês já comeram o Whopper do Burger King? É maravilhoso. Esqueça o Big Mac, é horrível. Vai no Burger King e coma o Whopper, né? Porque lá é que é bom. No comercial do McDonald's, vocês já ouviram falar sobre isso, né? No comercial da Gol, empresas aéreas, voe azul. Aqui na Gol voar laranja não funciona, né? Voe azul porque é muito mais bonito, é muito melhor. Vocês já ouviram isso? Claro que não. Ah, mas espera aí, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de questões religiosas, não estamos falando de comercial. Estamos falando de instituições geridas por seres humanos. Geridas por seres humanos que estão influenciados pela ambição e que querem cada vez mais atingir patamares maiores. Se as empresas fazem todos esses comerciais porque querem atingir lucratividade maior, porque querem atingir uma série de benefícios lá e tal, as igrejas gerenciadas por homens falíveis, por homens que até hoje mostraram que realmente ainda não conseguiram ser os representantes legítimos de Deus, todas elas, inclusive centros espíritas, já mostramos, e nós assumimos isso pelo menos, que não temos nenhuma condição de sermos representantes legítimos de Deus, ou de Jesus, ou de quem quer que seja, né? Todas elas acabaram também entrando nessa questão da afetação pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, que são os grandes males da humanidade. Não é porque o sujeito é religioso que não tem isso, nós sabemos, né? Então, obviamente que ao longo da nossa história enquanto humanidade, religião foi sinônimo de poder, foi atrelado ao poder, ajudou a gerir nações, né? Aconselhou vários dirigentes de nações, esteve muito próxima, muito ligada, muito colada ao poder durante séculos. E é claro que isso levantava o ego, é claro que isso fazia com que fosse importante manter esse status. É claro que para isso, então, foram criadas frases que trouxessem cada vez mais seguidores, porque cada vez mais seguidores financiariam melhor aquelas igrejas e cada vez mais seguidores também dariam mais poder de influência àquelas igrejas. Assim como seria se fosse o Espiritismo, ou se um dia for o Espiritismo, né? Se não tomarmos cuidado, se agirmos de forma orgulhosa, se agirmos de forma egoísta ou vaidosa, nós estaremos também trazendo o Espiritismo como uma ferramenta ao serviço do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então é claro que para os seres humanos ainda falíveis é muito difícil se libertar dessa ideia. Então, para, perdão da palavra, para vender a sua ideologia, para fazer com que aquela ideologia pudesse penetrar nas mentes das pessoas e fazer com que elas pudessem ficar ali fielmente seguidoras àquela mensagem, foi ratificada a mensagem de que o fora da igreja não há salvação. E isso começou com Cipriano, tá? Cipriano cunhou essa frase, fora da igreja não há salvação, mas ela foi repetida depois, veja bem, no credo de Santo Atanásio, oficial da Igreja Católica, ok? Todo aquele que queira se salvar, antes de tudo, é preciso que mantenha a fé católica, e aquele que não aguardar, integra
aquele que não aguardar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre. Essa é a fé católica. E aquele que não crer fiel e firmemente não poderá se salvar. Claro que esse discurso, gente, pelo amor de Deus, não vamos olhar para isso aqui como, que monstros, que criminosos, etc. É um discurso óbvio para qualquer instituição que queira angariar seguidores, porque esses seguidores representarão poder de influência e assim, evidentemente, poder na sociedade. É óbvio. Ou seja, o governador, o presidente da nação, o líder, o imperador, o rei, seja lá quem for, quer dar uma determinação. Se essa determinação não agrada a direção daquela igreja, a igreja chega e fala assim, olha, eu estou falando da igreja, não entendam a igreja A ou B, a instituição religiosa, pode ser o espiritismo também. O líder, se não for um líder espiritual mesmo, se ainda for um líder totalmente influenciado pelas questões materiais, vai chegar para o tal do rei lá, do imperador, e vai falar o seguinte, não gostei disso aí não. Você vai dar essa ordem aí? Eu vou fazer com que esse povo se insurja contra você em nome de Deus. Guerra Santa vai ser isso aqui agora. E aí havia necessidade de haver essa junção, né, entre as duas questões. Papa Inocêncio III, 1198 a 1216. De coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não é de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora do qual cremos que ninguém se salvará. Esse aqui ainda foi mais humildezinho, porque falou fora da qual cremos que ninguém se salvará. Quarto concílio de Latrão, né, em 1215, que é um concílio considerado infalível, tá? Esse é o adjetivo que se utiliza. Há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. Papa Bonifácio VIII, 1294 a 1303, foi o tempo de papado dele. Por apego da fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica, e a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação. Concílio de Florença, 1438. Finalmente, crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também judeus, os hereges, os cismáticos, não poderão participar da vida eterna, e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Fala sério comigo, vocês estão com medo aqui, né? Vocês estão em pânico aqui, meu Deus, eu vou sair daqui e vou procurar uma igreja aberta, né? De novo, eu estou falando da Igreja Católica porque a frase fora da caridade não há salvação é um contraponto ao fora da igreja não há salvação, que foi um mote ratificado. Tem mais, tá? Eu estou parando aqui porque meu tempo está indo embora, mas tem mais. A cada período mais ou menos de 100 anos voltava essa história do fora da igreja não há salvação. A cada período de 100 anos voltava em um conselho, né, que era considerado infalível, inclusive, essa história de que só na Igreja Católica que você pode se salvar. O que nós estamos fazendo atualmente, enquanto estudantes de uma doutrina, é entender que faz falta algum sentido nisso também. Porque se eu sou um católico, e se eu pratico atos que estão completamente fora do Evangelho, daquilo que Jesus disse, por que eu vou ser salvo? Né? Nós tivemos aí vários e vários escândalos de pedofilia dentro da Igreja Católica, assim como tivemos vários e vários escândalos de desvio de dinheiro nas igrejas evangélicas, tivemos vários e vários escândalos de desvios dentro dos centros espíritas, né? Em todas as religiões nós vamos encontrar os desvios, porque os desvios são dos homens, não são das religiões. A Igreja Católica traz uma doutrina tão bela quanto a doutrina espírita, que é a moral cristã. Se nós nos baseássemos nos 10 mandamentos, se nós nos baseássemos lá em Jesus, naquilo que Jesus falou, pregou e fez aqui na terra, não precisava se preocupar em qual religião nós estamos. Nós teríamos a aceitação no plano maior em situação de graça. Mas nós ainda trazemos essa questão salvacionista. Nós ainda trazemos isso porque nós passamos por diversas reencarnações ouvindo que fora da igreja não haveria salvação. Agora o que nós estamos fazendo?
tentando fazer uma mudança drástica no nosso pensamento, tentando entender que não adianta estar dentro de um centro espírita, chegar ali fora, a gente repete todos os erros que nós repetimos nas encarnações anteriores. Nós chegamos ali fora e não olhamos para os nossos irmãos, nós não damos atenção, nós não damos ouvido àquele que precisa simplesmente falar, desabafar algum problema que esteja passando. Nós, nas nossas redes sociais, bombardeamos aqueles que têm opiniões diversas das nossas. Nós vamos lá nas redes sociais e xingamos e falamos, bloqueamos pessoas, promovemos a guerra, ainda falamos que nessa hora nós somos bem Jesus, quando dizia, eu não vim aqui promover a paz, mas a espada, né? Aí nessa hora a gente está igual a Jesus, né? Mas enfim, nós nesses momentos que nós podemos ser os novos apóstolos do Cristo, nós estamos falhando, porque falta a caridade. Caridade nada mais é do que uma definição também já batida, amor em ação. Se nós a cada situação que vivêssemos colocássemos amor para agir, colocássemos o amor em movimento, nós estaríamos tranquilos em relação à ideia da salvação. Nós estaríamos tranquilos em relação à ideia de não precisarmos de Jesus para abrir o céu e descer numa carruagem, de espíritos superiores chegarem aqui, tomarem o poder do planeta e fazerem a renovação, a regeneração, a força, sei lá. Nós não precisaríamos ter essas ideias miraculosas. Nossa própria consciência nos diria, nós estaríamos salvos. Nossa própria consciência de amor ao próximo e tal, faria com que nós estivéssemos absolutamente despreocupados com uma ideia de um possível inferno, de um possível umbral, de, sei lá, o nome, a nomenclatura que nós queiramos dar. Então hoje, oportunidade de caridade não falta, mas olha como nós estamos, olha o nível que nós estamos, nós ainda precisamos, eu digo nós agora, espíritas, nós ainda precisamos de hora marcada para fazer caridade. Nós precisamos ter vínculo a uma casa espírita, evangélica, católica, para que essa casa nos diga, olha, no terceiro domingo do mês nós vamos fazer o trabalho de atendimento às famílias, distribuiremos a sopa, a cesta de alimentos básicos e tal aqui na casa, e a evangelização. Aí a gente se compromete, põe lá na agenda, não, terceiro domingo eu tenho que ir, porque senão eu não vou ganhar bônus. Não, peraí, a gente não pensa mais assim não. Então, nós ainda estamos nessa questão da caridade meio forçada. Isso é bom, não estou dizendo que seja ruim não, mas é o estágio que nós estamos. Era para a gente estar fazendo isso naturalmente, todos os dias. Era para a gente estar fazendo aí, espalhando as benesses de Jesus através das nossas ações e das nossas palavras. Mas ainda estamos precisando de hora marcada. Aí até muitas vezes as pessoas falam, pô, você lá no centro é né? E lá, aqui em casa você é todo impaciente e tal. E aí a gente fica, pô, não, mas a gente dói um pouco, né, essa história. Porque a gente está meio que no papel. Ali, eu estou fazendo caridade porque eu estou no papel. Eu sou o ator bonzinho naquele dia. Eu não sou o vilão, eu sou o ator bonzinho. Claro que isso é bom, eu dizia, porque vai despertando em nós o hábito. Eu não disse lá atrás que nós somos muito dirigidos pelos hábitos. Então, quanto mais nós nos habituarmos a fazer o bem para o próximo, quanto mais sentimentos bons nós vivenciarmos através desse bem que nós estamos fazendo, mais nós vamos querer fazer de novo. E aí começa a virar a rotina, começa a virar o hábito até o dia que a gente não vai precisar mais da instituição religiosa, seja ela qual for, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer caridade. A gente vai olhar no nosso irmão e vai ver assim, você está precisando disso, né? Então tá, olha só, vamos lá. Aí não está relacionado diretamente a dinheiro e tal, é isso que eu não vou repetir aqui, porque todo mundo aqui já sabe disso. Por isso que eu não me propus hoje a falar aqui que a caridade não é só a caridade material, nós não temos apenas o dinheiro para dar, nós temos também o nosso ouvido para escutar uma palavra daquele que esteja necessitado de falar, para poder desabafar um problema, nós também temos a possibilidade de dar. A gente lê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa questão salvacionista ainda nos incomoda, essa questão salvacionista ainda nos prende nesse círculo de reencarnações. É importante que a gente saiba que vai ter salvação sim, mas somos nós que vamos promover essa salvação através das nossas atitudes, ninguém mais. Não precisamos nem pedir as bênçãos de Deus e de Jesus para que isso possa ocorrer, eles vão nos abençoar. A gente tem que pedir sim, que nós saibamos receber essas bênçãos e transformá-las em atos de amor para os nossos irmãos, porque isso é caridade, e fora da caridade não há salvação. Graças a Deus.